Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Provável escalação: com reforços em campo, Diniz esboça seu primeiro time no comando do Vasco. A partida contra o CRB na próxima quinta-feira promete ser de muitas novidades para o Vasco. Além do primeiro jogo de Fernando Diniz no comando técnico do time, o Gigante da Colina ainda poderá contar com as estreias dos 3 reforços que chegaram recentemente em São Januário. Diniz trabalhou bastante durante a semana e deve promover algumas mudanças na equipe que vinha atuando. Segundo informações do GE. Globo, o treinador pensa na possibilidade de escalar os contratados de cara nesta partida, sendo eles Valber, Sanches e Nenê. Vale ressaltar que ainda há bastante mistérios sobre esse primeiro time de Diniz. O treinador não deu pistas durante a semana, portanto, podemos ter surpresas na hora que a escalação oficial sair. Até o goleiro Lucão pode ganhar uma oportunidade na equipe titular. Com o início da 24ª rodada, o Vasco ocupa nesse momento a 10ª colocação da Série B com 32 pontos ganhos. A diferença dos cariocas para o CRB, primeiro time dentro do G4, é de 8 pontos. Portanto, a partida contra os alagoanos é tratada como decisória para os vascaínos. Sendo assim, o provável time que entrará em campo contra o CRB deve ser o seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Miranda ou Valber, Castan e Zeca na defesa, Bruno Gomes, Andrei ou Caio Lopes e Nenê ou Marquinhos Gabriel no meio campo, Morato ou Peck, Jabá ou Sanches e Cano no ataque. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre a provável escalação aí montada pelo técnico Fernando Diniz, onde o Vasco vai enfrentar agora o CRB? Comenta aqui abaixo se você gostou ou não da provável escalação montada pelo técnico vascaíno. Vasco bate o martelo e define futuro de atacante oferecido ao clube. O jogador já defendeu o Fluminense. O atacante pertence ao Benfica atualmente e vem atuando por empréstimo na Série A e teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco da Gama foi surpreendido recentemente no Brasileirão da Série B em confronto diante do Avaí e acabou sendo superado pelo placar de 3-1. O confronto aconteceu no Estádio da Ressacada na cidade de Florianópolis. A nova derrota culminou na saída do técnico Lisca. Após a saída do comandante, os torcedores cruz-maltinos pressionaram o clube nas redes sociais e realizaram diversos protestos. Fernando Diniz, ex-Santos, foi escolhido para dar sequência ao trabalho da equipe na 2ª divisão do futebol nacional e buscar o acesso à elite. O elenco do Vasco vem sendo bastante criticado pelos torcedores, que esperam por novos reforços para que a equipe consiga buscar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ione Gonzalez, de 27 anos de idade, vem defendendo o Ceará por período de empréstimo após negociação do time com o Benfica. O atleta teria sido oferecido ao Vasco por meio de intermediários. No entanto, o Gigante da Colina optou por não buscar maiores detalhes sobre a possível negociação e descartou o atacante como novo reforço. Vale lembrar que o atleta já defendeu as cores do Fluminense quando o tricolor era comandado por Fernando Diniz. O Vasco não irá prosseguir com a contratação de Ione Gonzalez, mas confirmou a chegada de outro reforço bastante conhecido pelos torcedores. Trata-se do meia atacante Nenê, de 40 anos de idade, e que vinha perdendo espaço no Fluminense. O jogador conseguiu rescindir o seu contrato com a equipe rival para fechar com o Cruz Maltino e foi anunciado no mesmo dia. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião?
Comenta aqui abaixo se você acha que Ione Gonzalez seria um bom nome para reforçar a equipe do Vasco. Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião se você gostaria de ver ou não o jogador atuando com a camisa do Vasco. Em noite de estreias, o Vasco tem decisão contra o CRB pela Série B. O Vasco volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Os cruz-maltinos têm confronto importante contra o CRB às 19 horas em Maceió. Os cariocas terão uma série de estreias nesta partida, isso porque será o primeiro jogo do técnico Fernando Diniz à frente da equipe. Além disso, o treinador terá à disposição o meia Nenê, o zagueiro Valber e o atacante John Sanches. No entanto, o comandante vascaíno não definiu se os recém-chegados vão começar a partida entre os titulares. Fernando Diniz teve alguns dias para trabalhar com o elenco antes da partida. O comandante adiantou em sua apresentação que seu foco é fazer o Vasco jogar bem. O duelo é muito importante para as pretensões do Vasco na Série B. Os cruz-maltinos estão na 10ª posição com 32 pontos, 8 atrás do CRB, atual quarto colocado. Uma vitória tira boa parte da distância para o G4. Do outro lado, o CRB tenta se recuperar da derrota na rodada passada. Os donos da casa confiam em atuar no Rei Pelé para vencer e ampliar a distância para um dos gigantes da Série B. Só que o técnico Alan Al tem um problema para a partida. O zagueiro Gum está lesionado e não enfrenta o Vasco. Frazan, seu substituto, está suspenso. Com isso, Everton Páscoa volta a ter uma chance na equipe titular. A tendência é que o Gigante da Colina tenha novidades em sua escalação, com um novo treinador para comandar a equipe e alguns nomes que chegaram recentemente aptos para fazerem suas estreias, casos do zagueiro Valber, do atacante equatoriano John Sanches e do meia Nenê. Vale ressaltar que Nenê vinha treinando e jogando normalmente pelo Fluminense, portanto está em plena condição de entrar em campo. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.